Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de Geografia. E na nossa aula de Geografia, nós vamos recapitular alguns tipos de construções. Vocês lembram que nós estávamos vendo, estudando, analisando todos os tipos de moradias, de construções? E hoje nós vamos ver, além disso, do que são feitas as construções. Quais os profissionais que trabalham na construção de uma casa. Vamos lá, então? Nós estamos no nosso livro didático, na página 12, começando a rever somente os tipos de construções, certo? Na página 12, nós vemos ali vários prédios, sobrados, como são as casas baixas e do que elas são construídas. Bem no final desta página, nós temos uma pegadinha. Vamos lá? O que é o que é? Vai até a porta, mas não entra. Começa com C. Tem um L, mais um C cedilha e também tem um D. Mas estão faltando letras. Você vai descobrir o que é e colocar as letras e aí você pode ver o que é essa pegadinha. A prof não vai dizer para você, você que vai descobrir, tá bom? Continuando, vamos para a página 12? Na página 12, nós temos aqui alguns tipos de moradias que vocês podem ver. E aí também, quais os materiais utilizados na construção dela? Vamos lá? Nós temos aqui uma casa baixa, uma casa que tem telha de barro, tijolos, areia e cimento, alguns dos materiais utilizados para a construção desta casa. Ao lado, nós temos uma casa construída com palha para cobertura, areia, será que é areia ou é barro? Como é feita essa casa? O que nós vamos utilizar para esta casa? Então, nós vamos usar a palha e o barro. Não tem a cobertura de telha de barro, mas o barro na construção das paredes. Logo embaixo, nós temos um iglu. O iglu é somente utilizado o gelo na sua construção. E ao lado nós temos uma palafita. A palafita, que nós já conversamos o que é, aquelas casas que são construídas à beira do rio, bem pertinho, onde, quando tem enchente, o rio enche e a água vai até pertinho da casa. E aí a casa precisa ser bem mais alta para que a água não entre dentro. Quando está seco, precisa ter uma escada para subir e descer. Quando está tudo cheio, é preciso ter um barquinho para a sua locomoção. Sai da casa direto no barquinho para sair aonde precisa. Interessante, não é? O que é feito? Do que é feita essa casa? Ela pode ser feita, muitas vezes ela é feita com a própria madeira lá da floresta ou com tijolo e cimento. A cobertura pode ser também muitas vezes feita de palha, alguns materiais lá da floresta, ou de telha. Aqui está mostrando que tem uma telha que nós chamamos de Eternite, parecida com a nossa telha. Então, tem vários tipos de materiais que são usados na palafita, na casa baixa, no sobrado. E aqui não está mostrando ainda do que são feitos os condomínios, os prédios. Claro que de tijolo, cimento, muito ferro, porque precisa ser muito resistente por causa da sua altura. Não é verdade? Nós sabemos que aqui no nosso estado, em Santa Catarina, aqui na nossa cidade tem poucos prédios, mas no nosso estado, em Santa Catarina, ou em cidades vizinhas, nós percebemos que tem prédios gigantescos, como por exemplo, Curitiba. Muitos prédios altos. E esses prédios precisam ser muito resistentes. Para isso, é preciso que alguns profissionais estudem muito para que esse prédio não venha a cair. Vocês já ouviram falar que alguns prédios caíram? Sim, aconteceram alguns acidentes. Por quê? Porque o prédio não foi construído tão resistente para abrigar algumas pessoas que moram nele. Por isso que é preciso tomar cuidado e contratar
profissionais que saibam o que estão fazendo, não é verdade? Logo vamos falar dos profissionais. E aqui nós temos uma curiosidade. Você sabia? Você notou que as moradias são construídas com elementos obtidos da natureza? Tijolo é feito de barro, o ferro também é retirado da natureza, a madeira é retirada da natureza. Então, muitas coisas que são usadas, ou praticamente tudo que é usado na construção, é retirado da natureza. O quanto nós precisamos respeitar essa nossa natureza, que nos dá tantas coisas e que precisamos. Então, pensando em cuidar do meio ambiente, vários países têm investido em construções sustentáveis. Você sabe o que seria uma construção sustentável? Então, com materiais reutilizáveis, como as garrafas PET, por exemplo. Olha só o que fez essa pessoa. Construiu, então, uma casinha, construiu, então, algo perto da sua casa, reutilizando o material reciclado. Aqui, no caso, a garrafa PET. E aí, nós vamos para a página 14, novamente ver alguns materiais utilizados aqui. O barro, que é feito tijolo, a madeira, que é feita a porta e outras partes da casa também, né? E aí, aqui embaixo, nós temos que tipo de moradia vivem os alunos da sua sala. Agora seria para que nós fizéssemos na sala de aula uma espécie de gráfico. Quantos moram em casa baixa, quantos moram em sobrado, quantos moram numa casa de tijolo, quantos moram numa casa de madeira. Como nós não estamos lá na sala de aula, nós não vamos fazer esse gráfico, certo? O que nós vamos fazer? Você vai marcar qual é o tipo de casa que você mora. Você mora numa casa baixa? Você mora num sobrado que tem duas partes? Você mora num prédio que tem várias casas uma em cima da outra, num condomínio? Ou em outro tipo de casa? Aí você vai escrever como é a sua casa utilizando esses quadrinhos. Por exemplo, minha casa é baixa de madeira. Você vai escrever ou minha casa é baixa de tijolos. Minha casa é um sobrado de tijolos. Moro num condomínio que é feito de tijolos, ferro. Você vai colocar um dos materiais que é utilizado para fazer a sua casa. Se a sua casa tem um outro tipo de material, você vai colocar aqui que tipo de material é a sua casa. Sem fazermos o gráfico, porque não estamos todos juntos para isso, certo? Aí temos outra curiosidade aqui na página 15, falando que em algumas aldeias da África do Sul, as casas são feitas de terra, olha que interessante, e esterco de vaca. Sim, eles utilizam o cocô da vaca. Eles não têm muitos materiais lá para utilizar. E aí, então, o teto é feito de palha. Olha só essas aldeias, né? O teto é feito de palha, a casa não tem eletricidade e à noite eles utilizam o lampião com querosene. E a sua casa tem eletricidade? Prof, tem certeza que sim. E aqui embaixo tem algumas perguntinhas para você conversar aí em casa com o papai e com a mamãe. O que você faz à noite? Você tem a luz, você tem a eletricidade. Como você utiliza e a sua família utiliza essa eletricidade? Você assiste TV, você usa o computador, você usa a eletricidade para carregar o celular e muitas outras coisas. Mas, se não tivesse eletricidade, o que você faria com a sua família à noite, na sua casa, sem luz? Somente aquela luzinha de lampião. O que daria para fazer? Certamente dormiria muito cedo, mas antes de dormir, o que faria? Conversa aí com a sua família, tá bom? E aí nós chegamos na página 16 e nós vamos ver novamente alguns materiais da construção das casas. Então aqui nós temos construção da moradia, etapas e
profissionais. Quem são os profissionais que trabalham para construir as casas, os condomínios, os prédios, enfim? Vamos lá? A construção de uma moradia envolve várias etapas e diferentes profissionais. Vamos investigar o exemplo de uma casa de alvenaria. O que é alvenaria? Tijolos, tá? Então vamos lá. O que é preciso? Começando aqui. Conversar com um engenheiro para fazer a planta da casa. Quem faz é um engenheiro civil. Esse é o nome do profissional. Ele vai desenhar como você quer a sua casa, certo? Aí você vai comprar os materiais e fazer ali o que precisa no chão da sua casa. Deixar retinho. Quem precisa estar trabalhando ali? Outro tipo de profissional que trabalha muitas vezes com uma máquina, certo? Então já começam a trabalhar para a construção da sua casa. Aí chega a parte de começar a trabalhar a fundação. Já começa a usar o cimento, já fizeram os buracos desse alicerce que chama para a casa ficar resistente. Continuando as flechinhas aqui, começa a ser erguidas as paredes. Depois disso, as paredes estão quase prontas. Começa a pensar no telhado, mas tudo isso já está muito bem preparado pelo... Quem é mesmo profissional? O engenheiro. Mas não é o engenheiro que constrói, não. Quem constrói são os pedreiros, os carpinteiros. Pedreiro trabalha com a parte da alvenaria, que são os tijolos, o cimento, o ferro. E aí vem o carpinteiro com a parte da madeira, do telhado. Olha quantos profissionais, então. Aí viemos aqui para baixo, começamos a ver a nossa casa quase pronta agora com os tijolos. E aí chega-se a parte que estão ali conversando para ver se deu tudo certo a construção da casa. Quantos profissionais envolvidos, então? Participam da construção de uma casa profissionais como o arquiteto, que também pode ser o engenheiro, que está ali também, o arquiteto que vai fazer o desenho, o engenheiro também pode fazer esse desenho, mas além de fazer o desenho, ele está ali cuidando da obra para ver se está tudo certinho. Os pedreiros, tem a parte elétrica, nós já falamos que uma casa precisa ter eletricidade. Os encanadores, que vão cuidar da parte da água, os marceneiros, que vão ver a parte da madeira, dos móveis, os vidraceiros, que vão colocar as janelas, e ainda outros profissionais, certo? E agora, quais são os principais profissionais que ajudam na construção de uma moradia? Complete a palavra e descubra. Aqui tem um homenzinho que está com o seu material de trabalho na mão. Quem é ele? Começa com P. Sim, é o pintor que vai deixar a obra tudo prontinha. Aí temos outros profissionais que vocês vão descobrir e completar ali o que precisa, certo? Finalizando, nós temos aqui, vocês vão colocar o número aonde começa. Número 1, a primeira parte que precisa para uma construção. Número 2, até chegar na número 8. Opa, até chegar na número 9. Vocês vão poder olhar na página anterior quais são os passos para colocar os números corretos aqui, ok? Finalizando a nossa aula, nós vamos aqui observar a porta da sua sala de aula em diferentes posições e distâncias. Depois, registre as respostas a seguir em seu caderno. Essa parte nós não vamos estar realizando no nosso caderno, certo? Você vai poder estar conversando somente com o papai e com a mamãe aí em casa. Então, ao se aproximar da porta, você fica maior ou menor que a porta? Nós vamos estar olhando detalhes de tamanhos, depois da construção já pronta, terminada, certo? Nós finalizamos aqui a nossa aula na página 17.
ok? Beijo da prof, até a nossa próxima aula de geografia, então.